Bem, os Jogos Paralímpicos que vão ser realizados aqui no Rio depois da Olimpíada, né, Rio 2016, serão realizados de 7 a 18 de setembro do ano que vem. Nós vamos ter 11 dias, 528 provas com medalhas. E claro, isso é um incentivo às pessoas com deficiência. Eu vou dizer para vocês o seguinte, 94 nos Estados Unidos, na Copa do Mundo, eu estive lá, fiz a cobertura. Em 2002, também estive no Japão e na Coreia do Sul, onde o Brasil sagrou-se aí pentacampeão mundial. E é emocionante ver a seleção brasileira ser campeã do mundo e ouvir o hino nacional e cantar também com os torcedores brasileiros que estão no estádio. Anderson, o que dá para sentir naquele momento que o atleta está lá embaixo, ganha a medalha, vai para o pódio e ouve, canta o hino nacional. Chegou a arrepiar. Né? É bom demais, eu acho, né? que, para uma pessoa dita normal, eu acho que é isso que você retratou muito bem. Mas para a pessoa com deficiência, é uma sociedade que nunca acreditou na gente, na nossa potencialidade, e você superar todos os desafios da falta de acessibilidade, da falta de reabilitação, de falta de educação para a pessoa com deficiência. Você chegar no estádio paralímpico, como eu pude por 2 vezes, fazer uma final do lançamento de disco e falar assim, poxa, meu Deus, eu consegui chegar, eu tenho que lançar esse disco e tenho que ganhar a medalha, não para o meu país, porque ainda não acreditou na pessoa com deficiência, mas principalmente para a minha família. E para você mesmo. Que lutou. Claro. Então, eu acho que é um momento muito mágico você olhar aquele estádio e saber que isso vai poder estar acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro, né, na cidade. Vão vir muitas medalhas e muitas pessoas dessas que antes eram deixadas em casa, hoje vão poder estar lá se representando. São 528 medalhas que vão estar ali nos Jogos, né, Paralímpicos. É pena que não vou poder estar lá mais ganhando uma. Então você já tem a experiência, né, e sabe como é viver isso. Mas o importante é que, como o João falou, Batista, a gente foi os pioneiros. Eu acho que na época que nós começamos, a gente passou muita necessidade, né, João? E hoje o Comitê Paralímpico estruturado, os atletas hoje com grandes patrocínios, infelizmente não privados, porque ainda não acreditaram na gente. Mas no nosso país, muito patrocínio público, né? Eu acho que eles vão chegar lá, vão fazer bonito. Queria eu estar lá mais uma vez, mas a idade chegou para o atleta. E eu vou estar na torcida pelo Brasil e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Com certeza, Anderson. Ô, João, você foi o primeiro presidente do comitê, né? Eu queria perguntar para você, naquela época, quais eram as reivindicações dos atletas? E se você, claro que você continua ligado ao esporte, hoje em dia as reivindicações são as mesmas? Como é que está essa situação? Mudaram muito. Eu acho que de forma positiva? De forma positiva, e graças a Deus. Né? Quem pensaria em 1995, quando criamos o Comitê Paralímpico Brasileiro, que um atleta paralímpico pudesse viver do esporte. Né? Hoje nós temos Daniel Dias, Clodoaldo Silva, André Brasil, enfim, tantos e tantos e tantos atletas, né? Terezinha Guilhermina, que vivem do esporte. Podem contribuir, inclusive, para a melhoria das condições de vida de sua família. Com certeza. Né? Então, eu acho que o esporte, ele se mostrou, para além dessa questão da conscientização da sociedade, ele se mostrou uma coisa muito benéfica para as pessoas com deficiência. E eu acho que a gente só conseguiu isso, Rui, porque nós fizemos uma aproximação importante com a mídia. Né? É uma parceria, né? Tem que existir, né? Para você poder divulgar o esporte também. Quando presidente do Comitê Paralímpico, comprei os direitos de transmissão pela primeira vez dos Jogos de Atlanta. Gente, o Comitê 96. Paralímpico é quem comprou os direitos de transmissão. Levamos uma equipe da TV educativa, geramos sinal aberto de lá para cá. Depois, em Sydney, a gente fez a mesma coisa. 2000, né? 2000. E para além disso, né, a gente teve a ajuda, eu costumo dizer assim, sempre de Deus, né? Deus sempre olhando pelo esporte das pessoas com deficiência. Em 95, quando criamos o Comitê Paralímpico, eu encontrei Pelé, ministro, e eu queria aqui registrar que Pelé foi assim, uma figura extremamente importante para o esporte das pessoas com deficiência. Né? Eu me lembro da primeira conversa que tive com Pelé e pensava eu, o que eu vou dizer para o ministro Edson Arantes do Nascimento. Né? Vou dizer que nós queremos ir a Atlanta no ano próximo? Isso não preciso, porque já íamos desde 1972,
E eu, lá chegando, disse, ministro, eu preciso do senhor como figura pública, eu preciso do Pelé. Da imagem dele. Da né? imagem. Olha, eu conheço bem o Pelé e a gente sabe o carisma que ele tem. No exterior, então, onde vai o Pelé, vai uma multidão. No Japão, na França, na Copa de 98, nos Estados Unidos, então, quando ele jogou no Cosmos, conhecidíssimo na Coreia, eu vou dizer pra você, tá aquele tumulto todo. Tumulto eu digo no bom sentido. Né? De todo mundo querer tirar foto, pegar autógrafo. Isso. Ele é fantástico. Mas você sabe, o mais importante é que, para você ver a importância do Pelé para o esporte paralímpico, ele não foi aos Jogos Olímpicos em 96, mas foi aos Paralímpicos. Ficou conosco lá 10 dias, acompanhando provas. A figura do rei do futebol, eu diria do rei do esporte. Do esporte. Né? Exatamente. Porque ele estava como ministro. Né? Então eu acho que a gente deve ao Pelé... Entrava nos pódios quando ganhava medalha. Eu acho que a gente deve ao Pelé a alavancagem do esporte paralímpico. Isso a gente não pode esquecer jamais e reverenciar Pelé, porque foi extremamente importante. A lei que leva o seu nome reconheceu o esporte paralímpico como integrante do Sistema Nacional de Desporto. E depois, em 2000, quando a gente já tinha também um planejamento mais estruturado, devemos ao fracasso dos Olímpicos a aprovação da lei Agnello Piva. Né? Os atletas olímpicos do Brasil, infelizmente, né, para a nação, não ganharam nenhuma medalha de ouro naqueles jogos. É verdade. E ficou a responsabilidade para fazer com que a bandeira fosse hasteada, né, no lugar mais alto e que o hino nacional fosse tocado com os atletas paralímpicos. E a gente deve... infelizmente, né, digo que torcia contra mesmo, né? Quando chegou a isso. Quando chegou, mas torcia. Quando chegou no último dia dos Jogos Olímpicos, eu disse, agora não tem mais jeito. Né? Não tinham ganhado medalha de ouro ainda e era o par perfeito do hipismo. Rodrigo Pessoa com Balubê de Rouet. Imbatível. Né? Digo, agora não vai ter jeito, eles vão ganhar medalha de ouro e a gente vai... Lá em 2000 o cavalo refugou, né, Balu? 3 vezes. 3 vezes, olha só. 3 vezes. Eu me lembro. Eu costumo dizer que estava lá com o Rodrigo Pessoa. Quando ele soltava o bidão, eu segurava, porque o foco veio para os Jogos Paralímpicos, a gente conseguiu fazer com que a lei Piva, que começa no Senado, sem contemplar o Comitê Paralímpico Brasileiro, vá para a Câmara e contemple o Comitê Paralímpico Brasileiro com recursos que foram extremamente importantes para que a gente pudesse sair lá do 37º, como eu já falei antes, para o 7º lugar em Londres. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha a mídia, né, do nosso lado, porque é ela quem mostra os nossos sucessos. Com certeza. Eu queria saber da deputada o seguinte, a senhora não foi atleta, né? Não, eu já fui médica da delegação. Médica da delegação, muito bem. Mas nunca viveu ali dentro, né, no cenário ali dos Jogos Paralímpicos, que é muito importante. Já vivi. Já viveu? Já vivi. Eu acho que a emoção que eu senti, fora ter os meus filhos, e agora minha neta, a maior emoção que eu senti foi quando eu entrei no estádio de Barcelona. É bonito, né? 92. Nossa, quando eu entrei, que eu vi aquele estádio lotado, porque o que acontece? E a torcida, a galera gritando, Nossa, né? e as pessoas, é o que Anderson colocou, as pessoas no Brasil, elas não têm noção, a maioria do povo brasileiro, ela não tem noção do que é uma Paralimpíada, da importância que tem, e as pessoas pagaram ingressos para estarem lá. Então tava a Rainha Silvia, tava o rei, sabe, a Juan Carlos, todas as pessoas, foi um show de Plácido Domingos com José Carreira, acho. Mas uma coisa maravilhosa. Eu não consigo nem te imaginar a sensação que foi. Eu chorava, assim, copiosamente, porque foi uma emoção muito grande. E aí, o que acontece? Na verdade, eu participei de algumas. Desde Barcelona, eu participei de Barcelona, de Atlanta, que aí eu já fui como médica da delegação. E conhecer Pelé e conviver 10 dias com Pelé foi a coisa mais maravilhosa. O que você disse está correto. Simples. Nós chegamos lá, o vice-presidente dos Estados Unidos já estava na tribuna aguardando, e Pelé levou 20 minutos para atravessar
para chegar até o camarote do vice-presidente, porque as pessoas paravam, queriam autógrafo, tirar a foto, não sei o Olha, quê. eu vou dizer para a senhora, tem dois caras no esporte que eu conheço muito bem, o Pelé e o Zagallo. O Zagallo, em 98, quando foi o técnico da seleção brasileira na França, que o Brasil foi vice-campeão, né? Na véspera do jogo, em Ozoir-le-Ferrier, em Lesigny, onde a seleção brasileira estava na França, o Zagallo falou com cerca de 1.200 jornalistas, entre brasileiros e estrangeiros. Não deixou, porque a gente fica naquela grade, né, separado ali dos atletas da comissão técnica, e o Zagallo não teve distinção com ninguém. O ônibus da delegação queria voltar para a concentração e o Zagallo continuava dando a entrevista, o ônibus saiu, ficou o Zagallo e o Américo Faria, que era o supervisor, e eu observando tudo ali, em Lesigny, em Ozoir também, e a gente via a paciência do Zagallo em conversar com todos os jornalistas, e o mesmo faz o Pelé. Exato. O Pelé tem um carisma tão grande, não só com a gente, com os jornalistas, mas também com a torcida, que a senhora viveu isso, sabe, o João, o Anderson sabem como é o rei do futebol. Né? Eu diria rei do esporte, porque ele também foi ministro e englobou todos os esportes aqui no nosso país. Então, é muito bonito isso. Duas figuras públicas, duas figuras conhecidas, que tratam tão bem aqueles que gostam deles. São ídolos. Exatamente. Assim, Né? olha, vê se saiu a foto direito, Isso. senão vamos tirar outra vez. É assim, é uma paciência, paciência com as pessoas, um carinho com as pessoas muito grande. E isso foi muito importante para a gente ter vivido isso, né? E eu acho que vai ser um choque bom para a população e para o país. De forma positiva. De né? forma positiva, porque eles vão dizer assim, meu Deus, como eu não pensei, principalmente os governantes, né, as pessoas que têm o poder de transformar essa sociedade. Por que eu não pensei que fosse assim? Porque é uma coisa que eu acho que Pelé, apesar de ter contribuído muito para o nosso crescimento, eu também acho que ele aprendeu bastante com a gente. Com certeza. Ele aprendeu que ele estava no caminho certo de ser carinhoso com as pessoas, que ele estava no caminho certo de dar esse prestígio que ele tinha para nós, sabe? Então, acho que foi muito importante essa participação dele. Tá certo. Eu, antes de encerrar, eu quero agradecer a presença dos convidados, da senhora, a deputada Tânia Rodrigues, do João Batista, que foi o primeiro presidente do Comitê Paralímpico depois, né, aqui do nosso país, e o Anderson Lopes, atleta, e vocês virão mais vezes aqui no Arena Esportiva, porque daqui para frente a gente vai falar muito de Olimpíada e Paralimpíada, né? Certamente. Serão realizadas aqui no Rio ano que vem. Vamos trazer os nossos heróis aqui para que a população toda possa conhecê-los. Com certeza. Né? Porque é muito importante você ter um exemplo de vida. Com certeza. Muito obrigado pela presença da senhora, né, aqui no nosso você. Arena. Ao João também, João Batista, obrigado por ter atendido aqui o nosso convite. E você, Anderson, que viveu lá dentro, agora está aqui fora, mas também participa da organização. Muito obrigado, então, pela tua presença. Nós falamos no Arena Esportiva do assunto Paralimpíadas, que é uma mega competição, que será depois dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Um abraço e obrigado por vocês estarem com a gente.